Sancta Alex Elixae Fala aí, herege! Tá começando mais um Heresia Cast pra você. E o tema de hoje é batismo, né? O batismo, que é um ritual de purificação, um ritual de iniciação dentro da tradição cristã, né? E a gente vai conversar hoje basicamente sobre o batismo nas águas. Não necessariamente sobre o batismo com o Espírito Santo, mas focar mais no batismo nas águas, né? Um pouco da sua origem, né? Talvez um pouco das raízes judaicas, na igreja primitiva, e alguns debates que desde muito tempo envolvem aí o batismo, beleza? E para conversar comigo hoje, meu amigo Natanael. Fala aí, Natan, beleza, cara? Salve família, mais um episódio, vamos que vamos. E meu amigo Alan. Fala, Alan. Tranquilidade, mano? Fala galera, tamo aí, mais um episódio. Vai bombar. Positivo. E eu já queria começar, a gente está falando aí de contexto, para tentar contextualizar, né? Como vocês enxergam aí o batismo perante a herança judaica? Porque o batismo como a gente tem hoje não é o batismo como ele era praticado pelo judaísmo. Muito embora existissem, né, rituais de purificação, rituais que envolviam purificação com água, e o próprio João que batizou Jesus e batizava, João o Batista, sim, também era judeu, né? Há, há, há indícios de que até isso tem a ver com os essênios e tudo mais que praticavam esses batismos, né? Mas como vocês veem aí essa relação entre batismo, como a gente vê hoje, e judaísmo? A relação, acredito que não exista nenhuma, por mais que, como você disse, existissem rituais de purificação relacionados à água, mas assim, o que mais se aproxima ali, quando você vai analisar o conceito do batismo cristão, talvez seja a circuncisão, né, que todo judeu passava, né, aos 8 anos de vida, aos 8 dias de vida. Então, assim, o batismo nas águas em relação ao judaísmo, no meu entendimento, não tem. Eu não consigo extrair nada. Não sei se vocês conseguem associar de alguma maneira. Eu não consigo. Para mim, não tem correlação nenhuma. E você, Alan, o que tu acha disso? Alan? O áudio deu uma Alan, falhada. Oi. Eu enquanto assembleano, nós temos essa ideia do novo convertido ter que passar por um processo, 3 meses numa sala de aula, pelo menos da minha geração para cá, é bem nessa vibe assim, né, eu particularmente já, né, depois de tanto tempo na Assembleia, eu já dou aula para esses novos convertidos, tem revistinha de novos convertidos para ensinar sobre a palavra, ambiente, sobre Santa Ceia, toda essa iniciação, né? Porque a gente estava falando justamente sobre isso, né? A pessoa ela precisa de um passo a passo quando ela começa, e a gente entende que, eu falando enquanto assembleia, né, que o batismo é um dos primeiros passos na trajetória do cristão, entendeu? Ele precisa começar assim nesse processo, vamos assim, nesse primeiro passo ele precisa ser batizado. Tem algumas exigências, né? é, 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 a, é a- pelo menos dentro do contexto batista, ela tem o um nome, é a classe dos catecúmenos, são aqueles que estão se preparando para o Isso, batismo, né? isso. E realmente também é uma preparação bem levada a sério, né? Dentro da igreja batista, você participa, para se batizar, você tem obrigatoriamente que passar ali pela classe dos catecúmenos, você lê a revistinha, aprende, faz as tarefas, até você estar apto a passar pelo batismo, né? Mas como o Nathan falou aí que ele não consegue enxergar a correlação entre o batismo
e a circuncisão, muitas pessoas, não vou dizer muitas pessoas, né? Porque fica meio genérico falar muitas pessoas, mas um pouco da literatura cristã vai dizer que nós não nos circuncidamos obrigatoriamente hoje porque entendem que o batismo veio em substituição a esse rito de circuncisão, que era nada mais que uma evidência física da aliança do povo com Deus. E a nossa confissão, como é que eu posso dizer? Nossa exposição de fé, a nossa manifestação de fé hoje se dá através do batismo. Só que a circuncisão, ela não tinha, eu acredito eu, que esse cunho de purificação, né? Porque além da confissão por parte do batismo, o batismo também tem aquela simbologia da morte e ressurreição, né? Exato. Né? Em termos bem Nova cristãos, criatura. morre o velho homem e nasce a nova criatura, né? Isso. Então, vocês enxergam de alguma forma o batismo como sendo, pelo que o Nathan disse, não, né? Nem dessa forma você enxerga ele sendo o substituto da circuncisão? Não substituto, mas assim, como a gente estava conversando em off, no meu entendimento, né, e assim, eu não estou dizendo que eu sou certo e tal, eu acho que assim, o que eu consigo relacionar com a circuncisão talvez seja a apresentação do recém-nascido na igreja, né? Mas vocês também já deram a opinião de vocês. Eu queria até voltar um pouquinho, já que vocês falaram sobre essa questão aí, você citou a classe dos catecúmenos, o Alan, né, a preparação. Eu fiz, né, na época chamavam de curso de batismo ou discipulado. Só que eu penso o seguinte, cara, e eu tenho um texto que é Atos 8, 26 em diante. E vocês vão entender o que eu quero dizer. Esse texto diz que Filipe, já após a ascensão de Cristo, ele estava por um caminho, ele se deparou com um eunuco, né? Um eunuco etíope que estava ali na sua carroça, ele estava lendo as escrituras. Aí Filipe, né, quando viu que ele estava lendo as escrituras, parou e perguntou assim para ele: você lê o que tu entende? Aí ele respondeu: como eu vou entender o que eu leio se eu não tenho quem me ensine? Então o texto diz ali que naquele momento Filipe parou e falou sobre Jesus, e o texto que ele estava lendo ali era sobre o texto, sobre o Cordeiro de Deus, a ovelha muda que foi levado, né, ao matadouro, né, que se encontra ali em Isaías, e ele perguntou de quem estava falando esse texto. Então o Filipe falou ali de Jesus, explicou. No fim dessa explicação, ele perguntou assim para o eunuco etíope. Aliás, o eunuco etíope perguntou para ele: o que me impede de ser batizado? Aí Filipe falou assim: você crê? Como você crê? Aí ele: eu creio que Jesus Cristo é o Senhor. Resumindo, o que eu quero dizer? No meu entendimento, para que a pessoa seja batizada, eu acho que o princípio de tudo é crer que Jesus Cristo é o Senhor. Aí ó, o texto diz que tinha uma poça, né? Não relata se é uma poça de chuva, se é um laguinho, o texto só fala poça. E naquele, assim, questão ali de minutos ou horas, eu não sei quanto tempo levou, o texto não é claro acerca disso, o eunuco foi batizado ali em nome de Jesus. Sintetizando, eu sei que é importante as pessoas terem essa preparação, as pessoas aprenderem o passo a passo, mas eu acredito que acima disso tudo, se a pessoa crê em Jesus e tem vontade de ser batizada, eu acho que isso é o principal. Eu acho que nenhuma igreja deveria impedir nenhuma pessoa de ser batizada, entendeu? Eu acho que a pessoa, se ela quer ser batizada, independente do tempo, se ela tem a possibilidade de fazer o curso ou não, ela quer batizar, ela crê que Jesus Cristo é o Senhor, batiza ela. E finalizando a minha fala, eu me converti em julho, quando foi em outubro eu já estava me batizando. Pouquíssimo tempo, assim, se tu parar para pensar. Né? Então, mas eu queria muito, assim, e eu busquei isso e eu me batizei, entendeu? Então, acima de qualquer preparação, estudo, né? É importante, estou dizendo que não deva existir, não é isso. Eu acho que a vontade da pessoa, eu acho que ela é o mais importante, entendeu? E às vezes a pessoa estuda e nem está muito afim, entendeu? Eu conheço pessoas aí que fizeram 1, 2, 3 cursos, não estou preparado. Não, essa não é hora. Nunca foram batizados porque simplesmente não queriam.
Então, quando a pessoa quer, no meu entendimento, ela deve ser batizada, né? Assim, só para adicionar aí a fala que vocês mencionaram isso antes, eu não queria deixar isso passar em branco, viu? Assim, eu já até dei essa opinião aqui algumas vezes com relação a isso. Eu sou do tipo assim, basta se encontrar com Jesus, né? Eu sempre dou o exemplo de Paulo, quando ele caiu do cavalo, que ele caiu do cavalo e pronto. E a vida dele foi transformada a partir do encontro dele com Jesus. Mas é porque talvez as abordagens sejam diferentes, pelo que eu estou entendendo aqui, cara. Quando eu falo classe dos catecúmenos, não é que é um curso. Não é um curso. O que é a classe dos catecúmenos? É um grupo de pessoas que estão se candidatando ao batismo, beleza? Então, assim, tem um grupo de 10 pessoas que vão se batizar. Batismo não é toda semana que acontece na igreja, né? Sei lá, vai acontecer de 2 em 2, 3 em 3 meses, né? Que tem aquele ritual do batismo. Então, você manifestou o desejo de se batizar, você automaticamente é direcionado a fazer parte dessa classe, onde você vai aprender o beabá do que é o batismo, para que serve o batismo, que é um sinal de confissão de fé pública. Ele vai te explicar como se dá o batismo, que ele vai te fazer algumas perguntas, entende? Lá na hora do batismo acontecem algumas perguntas. Não é um curso, não é uma coisa que demora muito, que você faz prova, não é um curso. É uma classe que vai te preparar para o batismo. Não com o intuito de te impedir ou te deixar mais apto. Só vai te preparar. É simplesmente uma classe separada daquele grupo de pessoas que vai se batizar, entendeu? Nada de estudo. Não estudo com relação a batismo, nada disso, entendeu? É só uma classe, né? E isso é independente de tempo. Se o cara já está frequentando a igreja há 1 ano e quer se batizar, ele vai para a classe de catecúmenos. Porque é a classe daqueles que vão se batizar. Se o cara está frequentando a igreja há 2 meses e quer se batizar, manifestou vontade, ele vai para a classe dos catecúmenos. Para participar da mesma forma, junto com a pessoa que está frequentando há 2 anos, entendeu? Mas isso não é um Então, pré-requisito? Se ele não, vamos supor, se por questões de trabalho ele não conseguir frequentar, ele vai ser batizado? não acredito que ele vai ser impedido não, tá? Questão de trabalho, ele não consegue ir lá frequentar. Geralmente é domingo de manhã, entendeu? Na EBD. Mas o cara ele tem escala domingo de manhã, ele não consegue ir lá na classe. Talvez em algum momento o pastor ali vai conversar com eles, quando possível, sobre o batismo, como vai ser e tal, tudo mais. É mais a reunião daquele grupo que vai se batizar, entendeu? Eu sempre vi assim, não vi como um curso ou um pré-requisito, alguma coisa do tipo assim, não. Tem uma coisa que acontece também é que rola um terrorzinho, às vezes, para quando a pessoa fala assim, pô, eu tô querendo me batizar. Ó, cara, agora a responsabilidade Exato. vai aumentar. Tem Agora algo do tipo assim. tu vai ser atacado pelo mundo espiritual, tem uma parada dessa aí, né? É verdade, é verdade. Infelizmente é verdade. Mas assim, beleza. Até pegando o gancho aí no que o Alan falou, qual é o simbolismo real do batismo, né? A gente já falou um pouco aqui sobre, né, talvez um pouco sobre o simbolismo do batismo, mas para vocês, eu queria ouvir a opinião de vocês sobre a visão de vocês sobre o real significado, né, do batismo. Basicamente, você já falou, né? A morte e ressurreição, né? Nós do meio pentecostais, a gente sempre ouviu, né? Que é o velho homem deixando de existir e o nascimento, né? Do novo homem. E basicamente, assim, eu carrego isso já há vários anos. O batismo é a confissão da fé publicamente. É você dizer para a sociedade, para quem está te vendo, que você é cristão. Antigamente, historicamente, os cristãos eram conhecidos porque carregavam a cruz no peito, na roupa. Hoje em dia, acho que como isso não é tão mais comum, quando a pessoa está se batizando, né? Claro, tem outras questões, como testemunho, mas como a gente está falando de batismo, acredito que é isso. O batismo é a confissão de fé pública, é você confessar diante dos homens que Jesus Cristo é o seu Senhor. No entendimento acerca do batismo, o principal significado é esse. Desses dois, né? Eu, particularmente, só tenho conhecimento de assembleia. O batismo, como já foi comentado, né, é um grande evento, pelo menos, se eu não me engano, aqui no Campo de Madureira, de Nova Iguaçu.
a cada 3 meses, justamente o período do curso, né? Acaba um batismo e já começa um período de uma nova turma, um novo grupo de pessoas para se alistar para o próximo batismo, né? O batismo é num sítio, né? A gente daqui a pouco também pode comentar sobre locais de batismo, mas o batismo é no sítio, piscina, aquela galera de várias congregações do campo, é o evento, entendeu? Aonde é muito emocionante para a pessoa que se batiza, para a família, porque realmente a gente entende dessa forma, a pessoa está descendo de um jeito e ela vai subir ali transformada. A água vai transformar uma pessoa em outra pessoa, entendeu? E ainda tem um ponto aí, tu falou de negócio de piscina, eu lembrei de uma parada que eu ouvia muito antigamente. Tem muitos pastores aí muito mais antigos que se recusam a batizar em piscina, sabe por quê? Vocês sabem? Acho que o Alan sabe. Por que que tem Provavelmente é algo muito muito. sem O Alan, sentido, fala. mas beleza. então, há quem diga que tem que ser num rio de água corrente, porque quando a pessoa desce, a correnteza leva os pecados Tem que embora. levar o pecado embora. Ah, não. É isso aí. A gente É ouviu simbolismo, né? simbolismo. Eu ouvi muito isso, né? Inclusive, tem muitos pastores que não batizam em batistério, em piscina, em lago, é só rio de água corrente. Né? Segundo eles, é de acordo no mesmo padrão de João Batista. Né? É isso. Coisas que a gente ouve por aí. É É, isso. o batismo não representa não só um nem só outro, né? Ele representa os dois. Tanto a purificação, seja em água parada e água corrente, Verdade. seja de confissão de fé pública também, né? Eu acho que é quase uma junção dos rituais de purificação com o ritual da circuncisão. É Ele verdade. serve para os dois, né? Mas Verdade. aproveitando que vocês pegaram o gancho aí para falar da forma do batismo, né? Que pode ser em piscina, se tem que ser no rio, onde é que o batismo tem que acontecer. A gente está partindo do pressuposto que o batismo ele tem que ser por imersão. Mas a gente sabe que existem denominações que não batizam por imersão, né? Tem as denominações Sim. que batismam por aspersão, que é jogar, né, a aguinha, e aqueles que batismam por efusão, né? Efusão. Por exemplo, pelo menos no conceito de aspersão, eu sei que a gente tem a igreja católica, a igreja presbiteriana, a igreja luterana, né? Digamos as mais antigas, né? Da teologia Uhum. reformada. E para vocês, o batismo que não é por imersão, ele tem validade? Ele tem essa validade porque, né, a simbologia quase que se perde aí, né? Desse contexto de purificação. Ou vocês acham que isso é indiferente? Se é por imersão, se é por aspersão? Eu quero trazer primeiro, antes de dar minha opinião sobre isso. Vamos lá, vocês acham que o batismo é importante em questões salvíficas? Qual é o entendimento de vocês? O que vocês acreditam que a Bíblia fala a respeito? O que a Bíblia fala a respeito é que aquele que crê e for batizado será salvo. Então acho que tá junto, né? Tá junto. E As tu, duas Alan? coisas vêm junto. Aquele que crê e for batizado, né? Então E é você, Alan? salvífico. Eu Salve. sigo por essa linha também de uma, de uma, de uma dependência, né? De uma relação do batismo com a salvação. Aí eu te pergunto, você pensa numa pessoa doente, enferma, acamado, num leito, com dificuldade de locomoção. Aí, beleza, a pessoa está numa maca hospitalar, numa cama hospitalar, e a pessoa manifesta, a pessoa está lúcida, né? E a pessoa manifesta a vontade de ser batizada. Aí vamos supor que eu acredito que o jeito é só por imersão. Certo. Imersão, né? É mergulho, a pessoa toda ficar Completo. imersa debaixo d'água. Como eu vou fazer para levar uma pessoa que se encontra nessa dificuldade, né? A gente tá criando um cenário de hipótese, né? Essa pessoa ali acamada que não consegue se locomover ou até
uma pessoa obesa, aquilo que está presa, está acamada também, essa pessoa quer se batizar, e aí, eu não batizo? O que eu faço? Como é que eu faço? Ou vou encher o quarto todo até, sei lá, a gente isola a janela, a porta e enche até a pessoa ficar até o pescoço, né? Então, eu Bota acho a que, piscininha do lado dela, joga ela no colo lá, ó. né, sim, com certeza. Entendeu? Então, no meu entendimento, eu acho que isso é uso e costumes, né? Porque você pega ali, cada igreja Olha, tem, será? cara, cada igreja tem o seu modus operandi acerca do batismo. Eu não consigo dizer que um está certo e que o outro está errado. Estou falando eu não consigo, né? Talvez se você for, eu não sei como está essa questão biblicamente amparada, né? Como eu falei, muitos se prendem porque o batismo de João era um batismo no rio, aparentemente de Então, imersão, né? provavelmente por imersão, né? Exatamente. Provavelmente por imersão, não sabe. Mas de repente a pessoa chega ali com a aguinha na canela, ele pega a água, joga assim na cabeça, a gente não sabe, não sei se o texto é claro, né? Não, agora eu já li várias vezes esse texto, mas não estou lembrado acerca dele. Então, assim, para mim, eu acho que, voltando no que eu disse, né, anteriormente, se a pessoa tem vontade, se a pessoa reconhece que Jesus Cristo é o Senhor e ela quer, eu acho que as condições, eu acho que vai depender das condições ali naquele momento, entendeu? Eu acho que uma igreja, por mais que o rito da igreja seja por imersão, eu acho que a igreja deveria se atentar para isso, né? Se fosse o caso, fazer por aspersão, por efusão, o importante é essa pessoa se batizar, né? Como você disse, vou repetir, todo aquele que crê e for batizado será salvo, né? Você falou que é Marcos 16:16, é isso? Eu não falei não, mas é isso. Marcos 16:16. Então tá bom. Não, porque se estiver errado é tu que errou, entendeu? Não, Aí, eu quero ir além, eu quero ir além. Eu quero ir além no seguinte sentido. E se por algum motivo qualquer que for, eu não vou ficar aqui elaborando uma tese de pessoa acamada, mas se por algum motivo qualquer que for, a pessoa não puder ser batizada, nem por imersão, nem por aspersão, nem por efusão, nem com saliva, com nada. Essa pessoa não vai ser salva mesmo após se converter? Aceitar Jesus ah, Cristo? Aí vou falar a clássica, né? O ladrão da cruz foi batizado? Se foi, não foi batizado, obviamente, e Jesus garantiu que ele estaria salvo. E então, porque aí entra o contraponto, né? Aí entra a controvérsia em cima dessa questão. Porque realmente o texto de Marcos parece ser muito claro quanto à necessidade do batismo em vista da salvação. Mas se a gente concordou aqui que o batismo ele serve para, né, basicamente para duas coisas. Uma, para representar a morte do velho homem e a ressurreição de um novo ser. Então basta que você sepulte aquilo que ficou para trás e viva de maneira nova. Ou seja, cumpriu uma etapa do batismo. E a segunda etapa do batismo é a confissão pública. Então, beleza, eu deixei para trás as minhas velhas práticas. Vou falar de novo aqui um crentez, eu enterrei o velho homem, eu matei o velho homem. E, e eu confessei publicamente que Jesus Cristo é o meu Salvador, minha fé em Jesus Cristo. Eu ainda tenho a necessidade de me batizar, tendo em vista que não existe essa possibilidade, por qualquer que seja o motivo. então, vamos lá. Você consegue abrir. Você tá ruim de pesquisar, né? Deixa Declaro eu que abrir. Bíblia? É, Eu tô com a vamos Bíblia lá aqui, fala aí. vamos lá no Marcos 16, 16, 15 e 16. Queria que um de Vamos lá. vocês lessem um versículo completo aí. Eu posso ler. Leia, Alan, por favor, por Marcos gentileza. 15. 16, 15 e 16. Quando puder, eu leio. Pode ler, Alan, pode ler. Pode E lê-la. disse, eu não sei qual a versão não, e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Quem não crê e não for batizado ou é quem não crê? Não, só quem não crê. Eu acho que está respondido aí. Eu acho que o texto trata o seguinte:
Batiza. Se você fosse ater aqui ao texto, fica ambíguo, né? Ah, Mas eu entendi seu ponto, porque realmente está dizendo que quem crê e for batizado será salvo. Aí ele não está dizendo que aquele que não crê e não for batizado, né? Eu acho Que a pessoa que pode ser batizada sem crer, né? Ó, vê aí. eu acho que eu acredito que o texto, essa continuação do versículo, vem justamente para abordar esse ponto da pessoa às vezes não ter a possibilidade. É igual, existem casos, né? Assim, é bom, eu gosto de conjecturar cenários, né? Igual criar situações. Eu penso o seguinte, eu já vi muita, não real, mas assim, eu já vi algumas encenações. Tipo assim, um bandido tá ali, ele foi assaltar, o policial reagiu, matou ele tá ali agonizando. Aí chegou uma pessoa ali e prega sobre Jesus, ele naquele momento ali de morte, ele aceita. Aquele homem ali, é possível que aquele homem tenha se arrependido naquele momento ali, que ele está vendo a sua vida indo embora, e assim, qual é a possibilidade dele se batizar ali? Nenhuma. Mas naquele momento, se ele creu, independente da situação, não quero nem. Ele aceitou Jesus porque sabe que está morrendo. Tudo bem. Não, esse não é o ponto. Mas aí, ele não teve a possibilidade ali de se batizar. Aí, entendeu? Mas houve arrependimento e creu. Eu acho que o ponto principal é crer. O batismo é importante quando possível. No meu entendimento, o texto diz isso, né? Mas você falou, tem como interpretar uma ambiguidade, né? Não, na verdade acho que é quase forçosamente, né? Eu acho que realmente o texto é bem claro com relação a isso. Até porque eu acho que a gente... Bom, no meu entendimento é isso. O batismo ele tem essas duas funções, entende? Da confissão e da representatividade da purificação. Uhum. Então, não havendo possibilidade de você se purificando e confessando, né? Você crê em Jesus Cristo. Não tem um versículo assim, né? Crê em Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa? Uma coisa assim do tipo, né? Então, nem sempre está atrelado a batismo. O batismo é importante para a salvação. Então, acho que sempre que quando for viável e possível, a pessoa deve se batizar. Mas, não havendo possibilidade, porque a gente já imaginou aqui várias hipóteses, não acredito que isso vá de certa forma impedir a pessoa de alcançar a salvação, não. É igual. E o crer, cara, o crer, ele tá muito ligado a isso, a João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então, acho que o ponto principal é crer, entendeu? Aceitar Jesus, né? Como o pentecostal ali costuma falar. Crer em Cristo, crer em Jesus, crer que ele pode mudar a tua vida, crer que ele é o Salvador, crer que ele é o Filho de Deus. Eu acho que o ponto está aí. Mas, e como eu falei, o batismo é a profissão de fé, né? A confissão de fé perante os homens. Só que, infelizmente, hoje, a gente estava conversando, né? O batismo é basicamente a iniciação da religião. E, assim, hoje em dia, eu não estou querendo aqui... na verdade, né? E assim, eu não quero tirar a importância disso, jamais. O batismo, para mim, tem que acontecer. A pessoa precisa passar, até porque, como o Alan falou, é um momento muito especial, cara. Quem se batizou e consegue lembrar, né? Eu já me batizei já com 20 e poucos anos, esse é um momento muito especial, cara. Assim, é fenomenal. Mas, infelizmente, por fazer parte desse lance, desse processo de iniciação, hoje em dia, cara, as pessoas que fazem parte da igreja, elas só podem participar de determinadas coisas dentro da igreja, funções, exercer papéis, se forem batizados. E, assim, eu acho que meio que, se o batismo é para confessar a fé em Jesus Cristo, para mostrar que tu crê em Jesus, para simbolizar que você morreu para o mundo e nasceu para Cristo, né? Eu acho que, sei lá, eu não sei, eu não concordo, hoje eu não concordo muito com isso, não, né? Não, você só vai ficar na portaria se você for batizado. E eu estava vendo um vídeo, cara, eu vi um vídeo hoje acerca disso. E foi aleatoriamente, né?
o pastor falou que um outro pastor, um crítico, não sei, ele estava falando assim, engraçado. Muitos pastores impedem que a pessoa que não é batizada faça as coisas dentro da igreja, mas aquela mesma pessoa, ela não é impedida de entregar o dízimo se não for batizada. Então, assim, é difícil. Não que esse seja o tema, mas, tá ligado? O batismo meio que mudou. Irmão, batismo é para aquele que crê em Jesus Cristo. O batismo não define. Aliás, vai definir na igreja o que você faz, o que você não faz, porque a igreja não é. Essa igreja não é de Jesus, essa igreja é do pastor. Então, quem decide é o pastor e Brasil. E é isso. Vai, Alan, é contigo, garoto. Não, eu ia comentar que é um equilíbrio importante de se fazer mesmo, essa questão de o que se pode não fazer e o que se cobra ou não ao batizado ou ao não batizado. Acho que foi relevante pontuar isso aí mesmo. Não, vai lá. Eu, nesse ponto aí, eu não concordo tanto, porque eu ainda enxergo o batismo como sendo essa confissão pública de fé é o que te habilita a fazer parte do hall de membros da igreja normalmente, a fazer parte oficialmente do corpo, entende? Eu sei que parece uma coisa burocrática e tal, mas por que não fazê-lo logo? Você conseguiu se batizar em quantos meses? Em 2 meses? 3 meses? Máximo de tempo que o cara vai levar pra se batizar 3 meses, pô. Entendeu? No caso, ela falou lá na igreja dele lá, que de 3 meses tem batismo. Então, o máximo que a pessoa vai levar pra se batizar aí 3 meses. Então, assim, claro, eu entendo também essa contraparte de, mas entrega, mas lá e dá o dízimo, pode. E dar oferta, pode. E vou levantar outro ponto. Mas por que vai fazer confusão em cima disso? Se basicamente você quer estar ativo na vida da igreja, significa que você já passou por uma mudança. Então aguarda mais 1 mês, 2 meses, porque se a paciência não for uma virtude tua, cara, alguma coisa tem que mudar ainda, entendeu? Mas tem então espera passar e espera. Mas por quê? Entendeu? Eu não consigo entender. Talvez o cara tem aquele medo que você falou, né? Que se criou em torno do batismo, mas não vejo grandes problemas nisso aí não, cara. Até porque é só se batizar, ué. Eu só acho ruim a questão do 2 pesos e 2 medidas, cara. Por exemplo, não que eu já tenha visto isso não, mas eu tô criando mais uma vez um cenário. Imagina que uma pessoa que vai se converter, essa pessoa, enquanto não fez parte da igreja, ela foi um grande musicista, uma pessoa que toca instrumento. E chega numa igreja que tem uma carência de músico, né? E aquela pessoa ela está disposta a usar o talento dela, que nem foi adquirido na igreja, nem para a igreja, está disposta a usar esse talento, né, para ajudar ali no louvor, né, no coisa do culto. Qual é a chance desse pastor impedir essa pessoa de tocar? Eu acho que são bem poucas. Mas aí você tá levando em consideração o mau caráter do pastor, entendeu? Na minha visão. O mau caráter do pastor. Porque assim, aquele cara não estava ali, aquela mulher não estava ali até então. E a igreja estava fluindo sem até certo? A igreja estava prosseguindo com a carência, entre aspas, no louvor, né? Na música. Então, assim, espera mais um pouco. Eu não vejo. Agora, o que eu não concordo é impedir o cara de participar porque o cara não dá dízimo, impedir o cara de participar porque o cara, no meu caso, e aí eu conto aqui, eu era bem mais novo, então eu fazia parte do Ministério de Louvor dos jovens e adolescentes, beleza. E aí começou aquele movimento de transição para eu fazer parte do Ministério de Louvor oficial da igreja, né, entre aspas assim. E sabe qual era o critério para eu poder participar do Ministério de Louvor? Ser dizimista. Não era nem ser dizimista, nem ser batizado, cara. Ser casado. Era ir lá no encontro que a igreja faz, ir no retiro. E qual é a lógica disso, entendeu? Entende? Isso pra mim não faz sentido. Agora, a questão do batismo, é só isso, cara. Você tá ali... É quase igual ao casamento. A gente fala muito aqui de casamento, por que não casar? Por que não pode transar antes do casamento? Tarará. Beleza. O que é o casamento, se não aquela confissão pública de que você é marido da mulher e a mulher é sua esposa, entende?
É quase isso. A gente falou aqui em outro episódio também, né? Que dessa analogia que Cristo sempre faz da igreja com o noivo, né? Noivo e noiva. Então é quase isso, cara. Eu entendo quase da mesma forma, entendeu? Então assim, cara, espera ali. Você é músico e você quer participar do ministério lá, eu acho o batismo ainda continua achando um crivo bacana. Então assim, aguarda, amadurece um pouco na fé, porque essa questão de você também... Porque a pessoa se converteu e faz parte ali o batismo da liturgia, talvez, do ritual. E aí você, pô, como neófito, novo na fé, a gente vê tanta pessoa aí que tem tanto tempo já de caminhada e comete equívocos, e então assim, amadurece um pouco na fé antes de, entendeu? Seja primeiro membro, primeiro aprenda, primeiro seja ensinado, seja exortado, para depois você querer aos poucos começar a exercer algo na igreja. As pessoas parecem que têm uma necessidade muito grande de estar envolvido em algo logo. Ah, não, eu tenho que pregar logo, eu tenho que participar do ministério de louvor logo, eu tenho que ir para a portaria logo. Não. Às vezes você só tem que... Você é neófito, você é novo na fé, você está aprendendo acerca daquela fé, entendeu? Então, assim, aos poucos, aprendendo, entendendo, estudando. E nesse meio do caminho você vai se batizar. E você continua ainda assim aprendendo para depois você se interessar em fazer parte de alguma coisa. Entende? Sei lá. Não, Cara, mas não sei porque também essa correria, sabe? Calma. Então, mas aí que tá. Eu já consigo enxergar. Vou pentecostalizar aqui, né? Não sei se o termo é esse. Eu acho que existem pessoas, e o Alan talvez já tenha ouvido isso também. Existem pessoas que, vou colocar assim, Deus tem pressa no chamado dessa pessoa. Aí é uma parada mais espiritual. Irmão, eu preguei antes de ser batizado. É evidente que não com a eloquência que eu adquiri, porque, assim, se hoje eu pregava, né, de maneira mais eloquente, isso aí foram alguns anos de prática, bastante estudo, aplicação. Mas eu enxergava e não era algo que eu fazia para mostrar que eu era bom, não. Era algo natural que fluía dentro de mim, entendeu? Acontecia, cara, e foram acontecendo, entendeu? Foram acontecendo. E assim, querendo voltar, né? Eu te entendo essa questão de passar pelo crivo do batismo e tal. Eu creio também que é importante, cara. Só que assim, inevitavelmente a gente vai acabar falando dos exemplos ruins. Tem coisas que eu não consigo entender. Por exemplo, no geral, para se batizar, a pessoa precisa ser casada ou ser solteira, correto? Se a pessoa, Sim. né? Se a pessoa ela namora e ele tem relações sexuais ou Não pode confessado, batizar. não pode, né? Mas, por exemplo, conheço casos, aí eu vou voltar disso. Isso eu conheço de pessoas que, por serem músicos, não casados, batizados, mas não casados. Eu sei que, eu acho que tem relação ao tema, mas assim, eu não quero nem focar muito nisso para a gente voltar para o batismo. Mas assim, como é que existe dois pesos e duas medidas? Quando é interessante para a igreja, né? Quando é interessante para algumas igrejas, eles fecham os olhos para isso tudo. A pessoa é batizada, mas não é casada, e o músico toca na igreja. Por quê? A igreja tem a necessidade de músico, é o que você falou. A igreja... Não, mas a pessoa é solteira? Não é Não, casada. Não. a amigada. É Somente amigada? Aí é desvio de caráter da é comunidade. E a justo, gente tá aqui entendeu? justamente pra evidenciar isso, cara. Então tá Exato, certo, entendeu? Então tá entendeu? certo. Então, por isso que eu não consigo enxergar que... Eu não estou dizendo que a pessoa deva fazer as coisas na igreja se ela não tem nenhum interesse de se batizar. Não é isso. Mas, por exemplo, a pessoa já está ali se preparando para batizar, a pessoa já manifestou interesse. Eu acho que se ela for útil ali, não para a igreja, mas se ela tiver um talento em prol do reino, eu acho que pode ser aproveitado. Eu acho que o líder, ele deve aproveitar essa vontade, né? Que a gente conhece, não sei se vocês na Batista lá conheciam, a gente conhece como primeiro amor. A pessoa, quando é recém-convertida, ela quer fazer, ela quer mostrar. E não é porque ela quer se amostrar, é porque é uma parada natural de todo mundo. Então, eu acho que isso deve ser aproveitado, né? Deve ser aproveitado. Eu não vejo problema, mas... E aqui, na opinião, Cara, né? eu Entendeu? ainda acho que assim,
Se o primeiro amor acaba em 6 meses, não foi amor, foi paixão. Não, mas é. Né? Então, assim, pô, se o teu primeiro amor por Cristo, aquele que te salvou, que morreu na cruz por você, não vai durar 6 meses, irmão, pô, não faz sentido isso, cara, de Não, verdade. então, não é o primeiro amor a Cristo, é o primeiro amor por fazer as coisas no reino. Cara, eu falo por mim, cara, com o passar dos tempos, eu me desinteressei em fazer as coisas na igreja. No começo Mas era tudo flor. por influência externa, cara. É porque você começou a conhecer o sistema por dentro. É por isso. Não, não é isso não, Entende? cara. Não é isso. Eu acho que foi natural. Eu sei da importância, por exemplo, eu sei da importância que tem um evangelismo, entendeu? Eu sei da importância que tem. Mas, assim, eu já não tinha mais motivação para fazer. Não tem a ver com o sistema, não, tem a ver comigo. Tem a ver comigo, entendeu? É querer servir a Deus, mas não está muito afim de fazer. Pô, tem um corte, tem um corte aí que a gente soltou, que o Alan fala sobre isso, né? Os caras falam de evangelismo, mas não vão. Né? O Alan falou isso no corte e tal, um corte que a gente separou, e é basicamente isso, cara. Voltando, eu acredito que deva sim se aproveitar a pessoa, como eu falei, não aquela pessoa que está ali de qualquer maneira, mas pessoa que você olhou, pô, esse cara quer, pô, esse cara, ele vai bater, ele pode fazer até se batizar. Eu não consigo enxergar problema, mas entendo também a Mas opinião tudo de bem. vocês. A gente não vai chegar em lugar nenhum, então não adianta nem Mas passar pro próximo. não, é. E já que a gente tá falando de opiniões. Ah, tu quer falar, né, Alan? Vai lá, tá contigo. Eu tenho uma dúvida do seguinte: a galera que está assistindo a gente precisa ou não precisa, né? Porque normalmente a gente não tem resposta, né? Mas Teremos. Tenha fé. o batismo, para o cara que está assistindo, o batismo é um símbolo ou é algo místico? Senão a gente confunde, né? Transformou, mudou, mas foi a água que mudou, a pessoa que ela já tem o interesse de ser mudada, é algo que parte dela, não é o entrar na água. Eu queria, né, voltar à minha fala, porque não é quando esse ato simbólico de descer, afundar e subir, considerando o batismo por imersão, né, ela é a mesma pessoa que desce e sobe. Não tem nenhum milagre ali, entendeu? Eu só não queria que deixasse. Espero que a pessoa que assistiu a primeira parte tenha assistindo até agora. E não é nenhuma transformação na água. A água não é miraculosa, entendeu? É uma situação da pessoa. Ela tem que Interior. desejar. E a manutenção de aperfeiçoamento, de querer ser Aquilo é cristão um ritual, melhor, é um entendeu? simbolismo, cara. É um simbolismo, Isso, deixa de ser um não é algo simbolismo, né? místico, não, entendeu? Não. Senão era só batizar todo mundo e acabar a maldade, né? E Concorda? resolvia tudo. Tem uns Mas caras assim, que já que a afundam gente. mesmo a cabeça da pessoa pra ver, cara, tu mudou, e só deixa levantar depois que o cara muda. Não, esses dias eu vi um vídeo legal da garotinha que se jogou na piscina, né? O pastor tá vi. falando, a garotinha se joga na piscina. Na piscina, ó. Na piscina nem pode, no batistério. Hoje a gente estava vendo um maneiro também de um padre batizando a criança. Parecia jogando um salgado no óleo quente. No mano. óleo. Caraca, só Jesus. Espera aí, volta apavorado, o padre tava batizando quem? Uma criança. Vamos falar de pedobatismo então? Já que. Pedro o quê? Pedro o quê? Batismo, Nossa, que termo pedobatismo. interessante, cara. Porque além da gente ter separado aqui que algumas denominações realizam batismo sem ser por imersão, né? Seja lá por aspersão ou por efusão, algumas denominações também praticam o que se chama de, né, o nome é esse mesmo, pedobatismo, que é o batismo de crianças. E até onde eu entendi, a justificativa é a mesma, que como o batismo vem em paralelo à circuncisão e a circuncisão era feita aos 8 dias de vida, logo o batismo também pode ser feito nos primeiros dias de vida. Nunca participei de uma igreja que batiza criança, até porque eu entendo que o batismo tem que ser algo que parta de livre e espontânea vontade. Como uma das perguntas feitas na hora do batismo, você está se batizando por livre e espontânea vontade?
né? Você declara que somente Jesus Cristo salva e Pereira é pão doce. Então, eu acho que demanda uma racionalidade, essa decisão do batismo, né? Mas o que vocês pensam a respeito disso? Vocês já presenciaram? Vocês foram batizados quando criança em algum local? Eu não, né? Eu só fui me batizar mesmo já depois de grande. Eu fui batizado na Igreja Católica não como bebê, eu já fui batizado, devia ter uns 8, 9 anos, né? Porque no catolicismo, se você morrer sem ser batizado, você morre pagão, que eles chamam, né? Morre pagão, morre pagão, Não tem direito à salvação, enfim. Eu fui batizado, né, aí nessa idade, né, em tese criança, até abaixo da idade aí que normalmente nas igrejas aí que batizam só de adulto, acho que é 12 anos a idade mínima, né, eu não tenho certeza. Eu acho que vai variar de igreja para igreja. Então eu estava lá, eu lembro do meu batismo, né, mas assim, de criança, mas assim, não sabia muito o que eu estava fazendo, não. Tá lá porque minha mãe e meu pai Uhum. me mandaram ir lá, entendeu? E assim, cara, eu tenho entendimento e assim, é algo que eu já ouvi há muitos anos, né? A gente falou aqui, né, que o batismo, ele, além da simbologia, da confissão de fé em Cristo perante a sociedade, o batismo também tem uma simbologia de purificação do pecado, né? E assim, eu não vou nem me colocar nesse caso, porque eu acho que 8, 9 anos ali, uma criança já pode ser bem ruinzinha, né, cara? Mas de qual pecado qual pecado que um bebê tem para se arrepender para ser batizado? Para mim, não, hoje, com entendimento, né, entendimento e conhecimento, para mim não faz muito sentido esse lance de batizar a criança. Para mim, eu acho que deve ser uma decisão da pessoa, né? A pessoa ela deve decidir, né, participar dessa simbologia, né, morrer para o mundo e nascer para Cristo. Então, no meu entendimento, não é nem que eu não concordo, né? Quem sou eu para não concordar de uma teologia de vários anos de inúmeras igrejas? Mas, assim, Você é você, ué. Você pode né, não, discordar. né, eu não faria, entendeu? Eu não faria. Acho que para mim tem que ter essa decisão da pessoa e tem que existir pecado para que haja arrependimento do mesmo. Eu penso Mas assim. e a outra característica do batismo, que é essa sinalização de pertencimento à comunidade? Porque a circuncisão era estatuto perpétuo, né? Essa aliança de Deus com os homens, mas era isso, era o sinal dessa aliança. A circuncisão era o sinal dessa aliança, né? Então, tá, que pecado uma criança de 8 meses, de 8 dias teria ali para ter que passar pela circuncisão? Nenhum. Da mesma forma que não tem hoje. Era só mais aquela evidenciação, sei lá, de pertencimento a um determinado grupo, que tem essa aliança com Deus, sabe? Não Então, seria isso o batismo da criança também? partindo do princípio que eu não vejo, né, não relaciono, como eu falei no início, a circuncisão com o batismo, para mim fica fácil. Agora, se você consegue relacionar, né, lembra, no começo do episódio eu falei, para mim não tem Sim. relação batismo e circuncisão, então para mim é fácil, para mim não faz sentido, entendeu? Para mim tem a ver com o pecado e como eu falei, se existe um ato, isso no meu entendimento, que se aproxima ali da circuncisão é a apresentação da criança, entendeu? Que ali ela está sendo apresentada a Deus. Como eu falei para vocês, né, em off, eu já tive a oportunidade de apresentar uma criança e ali a gente ora, entrega a Deus, pede para que Deus venha guardar os passos, entendeu? A gente até em dado momento a gente entrega essa criança a Deus, né? Não no sentido do nazareado, né, como a gente estava falando, mas assim, para que essa criança possa servir a Deus, possa crescer servindo a Deus, obedecendo os pais e carregando os preceitos cristãos. Basicamente isso. E você, Alain? Eu acredito que a apresentação ela substitua o batismo, acho que é isso, né? A gente apresenta as crianças para não batizar as crianças e faz Isso. o batismo quando tem esse tirocínio aí formado, né? Estou repetindo, mas eu não sei nem o que significa. Mas o tirocínio a partir de uma determinada idade, aquela criança ela já tem se ela vai ser sementeando mal, ela vai ser sementeando mal, se ela vai ter uma situação boa,
Mas ali ela já tem a decisão do que ela quer fazer. Não sou psicólogo, né? Não tem lugar de fala. Mas eu penso dessa forma. Acho que para criança, né, da mesma forma que criança é para brincar, né? Acho que a gente falou em um dado episódio aí até algumas responsabilidades como pregar, cantar. Acho que criança tem que ir para a igreja mesmo para rabiscar e, na verdade, vai porque o pai leva, né? Porque se deixar por conta dela, quer ficar na rua brincando, usando tablet, jogando bola. Eu, quando eu era novo, era o que eu queria fazer até determinada idade, até a gente começar a entender o que é obra, o que é reino. Mas eu penso que acho que criança não tem que deixar mesmo por conta dela. Até na fase da adolescente ainda, pode ser que ele esteja confuso, que ele fala que vai ser, mas quando ele chega nos 18, que ele começa a conhecer algumas coisas ali, não era isso que eu queria, não. E Um acontece abraço. muito isso, né? Um abraço, valeu. É isso. Eu ouvi uma vez um pastor reformado falando que é claro que isso vai variar também, né? Claro, eu nem fiz parte de uma igreja reformada, entende? Mas, muito embora a igreja que eu tivesse feito parte não fosse nada tradicional, ela ainda, dentre nós aqui, era mais tradicional, porque vocês dois fizeram parte de uma igreja auto, né, declarada pentecostal. A igreja que eu participei parte era batista, mas começaram a ter pitadas de pentecostalismo aos poucos e eu não sei como é que a contas anda hoje, né? Mas ouvi um pastor reformado dizendo que a apresentação da criança não tem nenhum significado de aliança, de consagração. É simplesmente a apresentação do novo membro à comunidade. Né? Aqui, ó, o irmão fulaninho, a irmã ciclaninha tiveram neném. Ele nasceu, tá aqui, ó. Esse aqui é o João Miguel. Esse aqui é o Enzo, esse aqui é a Valentina. Essa criança vai começar a correr por aí, vocês já sabem quem ele é agora e tal. Basicamente foram essas palavras que ele usou, entendeu? Mas mas mesmo assim, eu realmente, de verdade, nunca enxerguei dessa forma a apresentação da criança. Até acho que seja mais interessante do que até apresentá-la como consagração, porque você simplesmente está equivalendo ao batismo, como o Alan bem colocou, na minha opinião, entendeu? Mas, né, eu já disse que eu nunca vi dessa forma. Vocês já tinham visto dessa forma alguma vez? E simplesmente estar apresentando um novo membro à comunidade? Não. Não, né? Realmente, é uma visão bem nova para mim. Talvez não seja para aqueles que fazem parte de religiões reformadas, né? Mas, né, essas denominações reformadas. Agora, sim, eu sei que eu falei que a gente não ia falar disso, mas talvez a gente possa falar rapidamente, né? Como vocês veem aí a relação do batismo nas águas com o batismo com o Espírito Santo, cara? Porque na Bíblia a gente tem relatos de pessoas que primeiro foram batizadas pelo Espírito e depois passaram pelo processo de batismo nas águas. Pessoas que foram primeiro batizadas e cheias do Espírito. E o contrário também. Pessoas que primeiro foram batizadas nas águas e só depois, né, vêm ser cheias do Espírito, né? Receber o batismo com o Espírito. Até o caso de Jesus, né? Jesus, quando batizado por João Batista, primeiro se batiza. Ele diz que depois, então, ao sair da água, vem uma pomba, né? O Espírito de Deus vem em forma de pomba sobre ele. E a voz diz, eis aqui o meu filho amado, quem me comprazo. Mas essa passagem está dizendo, ou está ditando, que o batismo com o Espírito Santo só vem depois do batismo nas águas? O sonho de todo assembleano, de todo pentecostal, que ainda, caso ele tenha sido batizado do Espírito Santo antes das águas, é quando ele entrar na água, acontecer tudo ao mesmo tempo, né? Ele ser batizado nas águas e no Espírito Santo ali. Tipo, o evento, como eu já citei, aí você vai só dando plus lá no evento, aí é o upgrade, entendeu? né? Aí você tá mega master, caramba, esse dia foi tremendo. Eu já... Fala aí, Nata, pode falar. Não, eu conheço casos, assim, aparentemente, né? Aparentemente, não tem como saber se é real ou não, de pessoas que, assim, não, tem que jogar limpo, né? Sim, sem pessoas dúvida. que ainda não haviam sido batizadas pelas águas e que foram batizados no Espírito Santo,
Isso falando que aparentemente No padrão. evidenciado pelo dom. Falar em línguas, né? Exato, Imaginei. Porque fica assim, Volte a alguns episódios. aí visualmente você só consegue identificar assim. Aí, por exemplo, quem vai saber, vamos imaginar que eu seja um novo convertido. Sabe quem vai saber se eu sou realmente um novo convertido, se eu sou batizado com o Espírito Santo? É a minha esposa, é o meu filho, é o meu vizinho, é os meus colegas de trabalho que estão no dia a dia comigo e vão enxergar Mudança. a mudança. Rapaz, eu vou até citar um fato aqui, que graças a Deus que essa pessoa hoje não me vê. Hoje eu sou só Jesus na minha vida, né? Hoje eu. Caraca, eu dá uma tristeza, mas enfim. Eu já ouvi de pessoas, tipo assim, de uma ex-colega nossa, de que ela tinha dado testemunho de mim, da minha postura, né, de como eu me comportava, né, no trabalho mesmo, né? Vocês lembram como eu era e como eu estou hoje, né? Isso aí visivelmente vocês percebem a minha mudança, né? Enfim. E assim, é interessante, né? Ela falou que comentou que ela estava iniciando, né, na caminhada, ela e o esposo, enfim, e ela falava de como, né, como eu tinha uma postura, né, de como eu me comportava e tal. E assim, ou seja, o que eu quero dizer com isso? É justamente isso. São as pessoas que estão à tua volta que vão poder afirmar se você houve mudança ou não. E se houve mudança na tua vida, eu entendo, quando há mudança na vida do homem, é o batismo com o Espírito Santo, porque o homem por si só, ele não consegue, não tem como. O homem, né, nós herdamos o pecado, né? Então, se Deus não intervir, nós jamais conseguiríamos ter uma postura ética, correta e cristã, né? Entendeu? Então, eu penso nisso, né? Eu tenho esse entendimento. Para mim, evidência do batismo com o Espírito Santo, e eu vou finalizar aqui nesse trecho, tem a ver com a mudança, não com falar em línguas ou ficar rodando igual um peão do baú lá, né? Enfim, é isso. Eu nunca vi isso, tá? Mas já ouvi relatos assim também. Tipo assim, que a pessoa queria ser batizada no Espírito Santo, leia-se, falar em línguas, e isso não acontecia, pois ainda não era batizada. Isso eu ouvi, tá? Nunca presenciei isso não, gente. Uhum. Mas aí a pessoa lá desceu, quando subiu, adivinha o que aconteceu? A pessoa já subiu lá falando no mistério. Mas o lance aqui eu acho que não é nem a validade do que é em si o batismo. A gente aqui, entre a gente, acho que a gente concorda que evidência de batismo no Espírito não é simplesmente dom, né? Até tem essa questão do empoderamento do batismo no Espírito Santo, né? É o batismo de poder, já tem essa justificativa em quem crê nisso, que a evidência do batismo com o Espírito Santo é a manifestação de algum dom, né? Sim. Mas, independente do que venha a ser essa evidência, a questão é só essa, assim. Acho que a questão central do questionamento aqui é se tem essa ordem, se uma coisa tem que preceder a outra. Seja lá o que for o batismo com o Espírito Santo, ele só vai acontecer se você passar pelas águas? Eu acho que essa é a questão central da pergunta, entendeu? Como eu falei, não. Eu acho que se o batismo com o Espírito Santo provém de Deus, ele faz a hora que ele quiser, quando ele quiser e como ele quiser. Entendeu? Eu sei que fica genérico, mas não é isso. Entendeu? O poder não está na mão. Quem batiza não é Deus? Então ele vai se prender. Então, se você diz para mim que Deus se prende a um simples ato, ao meu entendimento, você está limitando ele a isso. Não, eu quero batizar o Alain, mas ele não é batizado nas águas. Caramba, não posso batizar. Meu Deus, eu sou o Deus, criador do céu e da terra, né? Mas não posso. Se tivesse na palavra escrito isso, aí eu diria que ele está preso à palavra dele, mas como não tem, não. Foi claro, amigos? Mais claro que isso, só água do Rio Ganges. Que interessante, cara. Que curiosamente, vocês têm conhecimento de como funciona essa questão do batismo em outras religiões? Não. Não. Nenhuma. Nenhuma, né? Também não tenho muito conhecimento, não.
Porque a gente falou aqui que além desse... Porque ritual de purificação a gente sabe que tem em tudo quanto é religião, né? Mas eu não sei se em nenhuma outra religião o batismo se assemelha com a forma como ela é feita dentro do cristianismo, né? Ó, o Alan conhece, o Fala. Alan da Corimba. Não, eu quero só abrir a oportunidade, se alguém sabe, deixar nos comentários aí que a gente lê e responde. Qualquer coisa a gente responde. Nos ajuda aí deixando nos comentários. Por favor. Ou se alguém estiver disposto a até participar de um podcast com a gente, alguém pertencente à religião de matriz africana, Queremos você aqui. estamos dispostos. Ou não de matriz africana, pode ser uma pessoa que pratica, que é adepta do budismo, do kardecismo, qualquer outra religião, né? Seria bacana mesmo, realmente, seria bem legal. Da Ubranca, Então, assim, né? Dom Branca é. Dom Branca é ótimo, cara. Tem um branco e tem candomblé, né? Candomblé também é ótimo. Então, assim, vamos tentar fazer uma retrospectiva aí do que a gente conversou hoje, né? A origem do batismo, se ele tem essa relação com a circuncisão ou não. Não chegamos a lugar nenhum, Natan acha que não, eu acho que sim, beleza. O Alan não quis ser o voto de Minerva, então. Não quis ser voto de Minerva, como sempre, sabonetando, é claro. O significado do batismo, né? Mas aí talvez a gente tenha concordado nesse duplo significado do batismo, né? A gente conversou sobre o que mais? Se o batismo é importante para a pessoa fazer parte ativamente da vida da igreja, e a gente mais uma vez discordou. Eu acredito que sim, o Natan acredita que não. O Alan acredita que talvez. Ela acredita que não sabe, não opina. Acredita que não sabe, A questão do pedobatismo, acho que todo mundo aqui concorda também que não se deve batizar criancinhas. No máximo, levanta ela na frente lá, para Deus conhecer, para o pessoal conhecer. E parece que a gente falou pouca coisa falando assim, né? A gente tá aqui já há quanto tempo? 1 hora quase conversando. Mas é isso. Talvez para considerações finais, eu acho assim que o batismo ele tem seu significado, ele é uma ordenança bíblica, né? Ali a gente tem a gente leu Marcos aí 16:16, que fala que aquele que crê e for batizado será salvo. A grande comissão diz, portanto, ide, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? E Jesus então, assim, foi acho que batizado, fica de exemplo. Se Jesus, filho, não tinha pecado, foi batizado, quem dirá é você, né, meu irmão? quase que para prefigurar, né, o que haveria de vir, talvez, não sei. Mas então, assim, eu acho o batismo importante, não tenha pressa de fazer parte da vida da igreja. Você neófito que acabou de se converter, vai com calma. Não, mas se Cumpra quiser fazer, passo a passo. Cumpra passo a passo, se batize. Vai, Natan, defende sua tese agora aí, filho. Não é tese não, filho. Se tu sabe fazer, quer fazer e te deixam fazer, faça. Pior que ninguém deixa fazer. Vai lá, contigo, filho. É isso aí. Alan, não, rapidinho, mas se não te deixarem fazer, não dê dízimo, então. Beleza, aí eu concordo. É isso aí. Eu vou falar Jesus está voltando. Deus é bom e diabo é ruim, amém, né? Só sei o Alan, eu só sei que nada sei. Mas beleza, pessoal. É isso aí. Esse foi mais um Heresia Cast. A gente conversou sobre batismo. A gente não chegou a lugar nenhum. Que a intenção aqui nunca é cravar nada, né? A gente troca uma ideia. Claro que a gente aqui às vezes é incisivo. A gente às vezes dá opiniões aqui bem... Às vezes opiniões, às vezes a gente crava alguma coisa. E assim vai, né? Então... Quer falar alguma coisa, Jonathan? Fala aí. Não, eu esqueci de falar. Tu se deu conta, Alan, que hoje se cumpriu uma profecia no encerramento lá do expediente. Nem falei contigo na moto, que não deu. Você se deu conta? Não. Não é nem que se cumpriu uma profecia, mas se cumpriu algo da Escritura. Aqui, João 7,53. Então, cada um foi para sua casa. Qual é, cara? Tô aqui, mano. E no fechamento aqui, o cara mete essa. Foi mal.
Todo dia essa profecia se cumpre, né? E Exato. amém que todos vão para sua casa. Então, se você vai para sua casa, deixa o like no vídeo. Eu não pedi no começo do vídeo, né? Esqueci, mas deixa o like no vídeo, beleza? Se inscreve no canal e ativa o sininho para você receber todas as notificações, beleza? Todo sábado às 18 horas tá saindo episódio novo. Então, para você não perder, faz isso aí que eu te pedi, beleza? Também segue a gente nas redes sociais, o arroba é o HeresiaCast, tanto no Instagram quanto no TikTok. Por lá a gente interage bem mais com vocês. Tem lá os quadros, a gente posta stories, reels, alguns cortes. Sempre que vai sair episódio novo, a gente também avisa por lá. Então dá essa força pra gente, beleza? E além do vídeo estar disponível aqui no YouTube, o áudio desse podcast vai estar disponível nas plataformas digitais. No Deezer, no Spotify, no Amazon Music e no Google Podcast. Eu sempre fico com medo de esquecer um, mas eu nunca esqueço. Deus me ajuda. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Valeu por quem ficou com a gente até o final e até a próxima. Até o próximo. Valeu. Valeu.